Fala turma, beleza? Aqui é o Renato para mais um vídeo de analisando mãos aqui na BPLO. E eu separei duas mãos hoje bem interessantes aqui de ranges percebidos e de simulação de equidade aqui para a gente fazer, beleza? Então vamos lá para a primeira mão. A gente está jogando um three-way, que a gente está deep aqui com o jogador à nossa esquerda. A gente está no small blind com Vala 9977 double suited. Blind War, mesmo deep, não tem motivo de ter qualquer outra ação que não seja open aqui, uma mão bem decente para jogar. E o Big Blind só defende. E aqui temos a primeira decisão interessante sobre ranges aí no caso, né? É que a gente acerta uma mão extremamente forte, né? É um board, por mais que seja um board straight, a gente tem os dois blockers do straight e o top set e um backdoor flush. Então a nossa mão aqui é muito forte para o cenário, né? Só que nós abrimos o small blind, ele defendeu o big blind, então quem que tem mais mãos que vão conectar com esse board aqui, né? Então a gente pode dar uma breve analisada grosseiramente aqui no caso, né? Em relação a range, né? Quanto que a gente vai abrir aqui mais ou menos de small blind? Aí, se o cara abrir uns 35, e quanto que o vilão vai defender do big blind ali no caso? Se ele defender aqui uns 55 e tirar o topo, que ele vai tribetar aqui no caso, e a gente simular aqui para ter uma ideia de equidade bruta de range contra range, você vai ver que é mais ou menos um flip aqui nesse caso. É claro que aqui está grosseiramente, tem várias mãos aqui dentro que não fazem muito sentido de ter, né? E aqui a gente pode fazer algumas perguntas também para ter uma ideia. Então, com esse tipo de análise aqui, você pode definir a sua estratégia de c-bet, de call em c-bet, de raise contra c-bet, né? Então, vamos ver aqui qual tem a parte de topo mais forte. Deixa eu montar o range aqui em cima que fica mais fácil, né? Então vou colocar trincas, vou colocar todos os dois pares com equidade adicional e vou colocar aqui os straights. E vou colocar aqui os flushes nuts. Certeza continuam. E flush em 10 ou mais de equidade adicional para alguns casos. Beleza? Ainda vai continuar na mão provavelmente, né? Esses combos de dois pares, eu vou colocar aqui esses flushes para cá e as brocas, né? Então, os flushes e as brocas. E aqui eu vou colocar os straights e qualquer flush nuts, né? Então vamos ver aqui quanto cada um tem dessas composições, né? Então por mais que seja um flip de range ali, eu não acho que vão ser as mesmas frequências, porque o jogador aqui ele vai tribetar algumas mãos e tal, aqui também não vai abrir todas as mãos com essas composições, e aqui dá uma leve diferença, né? Então mais ou menos um terço do range do Big Blind tem essa composição de mão, e aqui o Small Blind como agressor tem um pouquinho menos, né? Então, pensando em boa parte das mãos que a gente tem aqui como agressor, tipo overpairs, alguns flush draws não nuts, né? Até mesmo combos de dois pares aqui, a tendência é que a gente jogue muito de check, porque é um board que vai levar muito call, né? Só dessa parte aqui a gente vai levar call uma a cada 3 vezes, né? E se ele der mais calls ainda, isso aqui vai ficando uma situação ainda pior, né? No caso, então é um board que a gente vai estar tomando muito float, né? E essa é uma excelente mão para a gente optar por uma estratégia de slow play, né? Já que a gente está tão seguro de ainda ter o 7-7, que diminui os problemas de cartas que completam straight, ter um backdoor flush, né? Então eu gosto muito da estratégia do check, que é o que o herói faz aqui, ele dá check. O vilão vai apostar, o vilão apostou 2 terços, e aqui a gente tem a primeira decisão da mão, se é de call ou de raise, né? Lembrando que o SPR está bem alto, né? Porque a gente tem ainda 160 blinds para trás, então o SPR aqui está próximo de 25, né? Por mais que a gente dê raise, a mão não vai acabar no turn. Porém, quando a gente der raise aqui, o range de mãos que ele vai continuar é muito puxado para flush draw, né? Já que a gente tem o top 7, se ele continuar com 6, 6 e 5, 5 não tem problema. Mas o range dele e o 7-7 bloqueia bastante straight draw.
Então o range dele vai ficar bem puxado aqui para mãos de flush, né, no caso. Então a gente consegue mandar em todos os turns que não sejam clubs, né, e dobras, né, dobras de flush também vão ser boas pra gente, no caso, né. Então eu optaria aqui pelo raise mesmo, né. Então o jogador deu raise aqui pot, poderia fazer até um size um pouco menor, considerando aquele valor do SPR, né, que ainda vai ficar alto turn, mas ok, ele fez pot, o vilão deu call, e chegamos nesse turn um as de espadas, num SPR um pouco maior que 3 aqui, né. E lembrando que quando a gente compôs o range dele, que dá bet call aqui no caso, tem muito flush, né? Então o que faz sentido, ainda mais quando bate esse as aqui? É continuar agressivando, né? Porque boa parte dos as de câmbios ele vai continuar pagando, você vai extrair, né? Então aqui a minha estratégia, de acordo com o range e com a linha jogada, seria continuar agressivando, né? E aqui o herói, no caso, potou e tomou o raise do vilão. Então que mãos que ele vai dar raise aqui? Aí agora a gente tem que pegar e montar o range aqui no caso, para ter ideia se a gente vai ter equidade ou não. Já adianto que dificilmente a gente não vai ter, né? Porque a gente tem que pagar muito pouco. Então, se eu abrir a calculadora aqui, a gente tem 975 mais os 420. Esse é nosso efetivo no turn, né? Vezes 2, mais os 420 do flop. Então a gente tem um pote total final de 3.210. E a gente tem que pagar aqueles 975 para 3.210. A gente precisa de 30% de equidade. A gente tem trinca, flush draw e broca, né? Então vamos colocar a nossa mão aqui. Então espadas, copas, ouros, espadas, copas. Aqui o range de defesa dele lá que a gente tinha estipulado, podemos manter. Aqui. E aqui o que vai mudar, a gente vai colocar as mãos, né? Então, ele pode ter 8-7? Com certeza ele pode ter 8-7, porque seria uma mão que faz sentido ele fazer slow play no flop ainda, né? Não tem por que ele mandar. Ele pode ter aqui mãos como 6-6 e 5-5, que tenham flush draws, né? Que tenham pelo menos 2 flush draws ou um flush draw forte de espadas. Então eu vou colocar que ele tenha espada, espada, club, club, ou um flush forte de espadas, né? Que aqui eu vou considerar o flush nuts para ser... Posso colocar aqui o flush de espadas, de dama aqui, que ainda seria decente para estar ganhando a gente, né? Para ver se um cenário, o pior cenário possível. E aqui ele pode ter asas. Eu acho bem provável que ele não tribete nem os asas ali no caso. E vai ter todos os combos de as de clubs aqui no caso, que ele tem alguma equidade adicional que ele pagou no flop, né? Equidade adicional que pode ser aqui no caso 9-8, 9-7, 8-6, talvez ele dê raise, e 7-6, e os combos de dois pares, né? 9-6, 9-5, 6 e 5. Não vou colocar os combos de 5 e 7, 5 e 8. Então, creio que vai ficar mais ou menos por aí as mãos que ele vai dar raise. Poderia deixar até um pouquinho mais forte, mas tirando alguns desses combos de dois pares, só que ele poderia dar só call contra pot, que não vê fold act, mas vamos fazer aqui para ter uma ideia contra esse, né? Então a gente tem muita equidade. E se ele tivesse só o nuts, né? Pior, vai, ele só tem o nuts que fez slow play, enquanto a gente tem... Opa, coloquei a mão errada aqui, não vai mesmo. 8, 7. Então é aqui 39, mais de 39% de equidade, né? Sobrando aqui do que é necessário. Então aqui a linha é pot call, né? Não tem por que foldar aqui depois do bet. E vamos chegar ao showdown, que ele realmente tinha aqui o slow play do nuts, né? Então aqui no caso a gente acertou ao compor o range ali que ele ainda tem essas mãos de 8, 7. Mas aqui o herói não tinha o que fazer, jogou bem a mão aqui. E vamos para a próxima. Próxima mão, está jogando um four-handed aqui, o herói está no small blind, o botão abre e o herói tem aqui um rundown de 10-6 double suited. Aqui a melhor jogada é o tribet, né? É uma mão que tem uma distribuição de equidade excelente,
por mais que ele tenha suiteds não muito fortes, ele tem uma conectividade muito forte aqui, então ele vai combar muitos boards aqui, além de você poder atacar range percebido, de bater um board de as high seco, CCB time vai passar, né? Board dobrado baixo vai passar, e etc, né? E quando você acertar a sua mão em cheio, né? Que seria acertar aqui na meiuca de 8 high aqui para baixo, você não vai estar tanto no seu range percebido e vai ter bastante implieds, né? Quando engatar o vilão no caso. Então o herói aqui tribeta, o vilão no botão defende e bate um board bem interessante aqui, né? Valete 10 e 8 aqui, two tones. Então a gente tem um straight semi-nuts, dois pares e backdoor draw, um SPR aqui 3,5 mais ou menos, né? E aqui a decisão é entre c-bet, esse c-bet qual size, ou check, né, no caso. Então, se você pensar em ranges e boards, né? Vamos colocar primeiro aqui o nosso range, para ter uma ideia, igual no outro caso. Que a gente tribete aqui uns 8% e que ele aqui defenda uns 50%, que exclua aqui as as, porque as as ele vai dar aqui no caso o for bet, né? Então contra range, vamos ver quanto que a gente tem aqui, range contra range. Então também é meio um flip ali, mais ou menos. E por quê? Porque tem muita mão com Brothers que ele vai defender, né? Tem muita mão que conectam aqui com esse board que ele defende também. Mas a parte do range que a gente tribeta de cartas altas também conecta mãos muito fortes, né? Então faz sentido essa equidade ser tão distribuída aqui em relação a esses ranges, né? Agora pegando a nossa mão em si, então aqui é copas, espada e ouros, né, no caso, e aquele range ali de 50% que exclui as as que ele defendeu. O primeiro ponto é que a gente tem só um 9 na mão e um 10 e 8, no caso ali de blocker. Né? A gente não bloqueia as, rei, dama, valete e os outros 3 9s. Né? A gente não bloqueia os clubes principais aqui. Então, qual que é a tendência? É que ele ainda aposte muito, né? Ele pode apostar muito porque ele vai ter muitas mãos ainda fortes aqui no range dele. Outro ponto é que contra um Misset Sebet nesse board, ele pode apostar ainda muitas mãos, né? Porque é um board scared contra boa parte dos seus combos de Asas, de Rei que tribetaram, né? Então faz sentido ele atacar ainda mãos marginais aqui no caso, né? Mãos que ele tiver só um par, uma broca, então ele pode atacar bastante. Então, analisando por esse ponto, eu prefiro com essa mão ir para check raise e encerrar a mão aqui no flop, do que optar por um c-bet, até algumas vezes levar um call aqui e me complicar alguns turns, né? Porque quando eu der check e ele der check, o range dele fica bem fraco, assim, né? Dificilmente ele vai ter mãos muito fortes, porque a tendência é que nesse SPR, qualquer draw aqui, qualquer rei dama, ele vai sair mandando aqui, muito provavelmente, tá? Então a minha decisão aqui seria a do check raise, tá? Então o herói optou por um c-bet baixo, que para mim é a pior saída aqui de todas. Ou eu iria de pote nesse SPR e se errava a mão turn, ou iria para check raise, mas no caso eu prefiro muito mais check raise, tá? Ele betou meio pote, o vilão deu só call e bate uma carta interessantíssima aqui que é um as, né? Por que é interessantíssimo? O 9 dama eu já descarto dele, porque 9 dama dificilmente ele não mandaria flop. Pode ter algum rei dama no range dele? Pode ter algum rei dama, mas vai ser um rei dama que não tenha clubes, um rei dama que não tenha trincas, um rei dama que não tenha dois pares, um rei dama que nem que tenha par, provavelmente um rei dama valete, que difícil até compor um rei dama valete que não tenha mais nada nesse board, que ele vai jogar só de call, né? E aí, o que, que ele pode ter? Ele pode ter flush draws, né? Alguns flush draws, inclusive o Nuts. Nessa textura de board straight ele pode dar só call algumas vezes, né? Alguns flush draws mais fracos de rei, de dama, com broca só, com par na mão, tipo rei com flush draw ele pode dar só call, porque é um board straight. E ele pode usar para blefar o rei no caso, né? E aqui pelo erro de size do flop de c-bet, acabou que ficou um SPR um pouco cagado, né? Ficou um SPR aqui maior do que 1, não ficou muito bem encaixado. Se fosse o c-bet pot, facilitaria ainda mais a decisão. Mas ainda assim, nesse SPR, com o straight, né, que eu vou cogitar que o straight seja semi-nuts, porque o 9 dama eu desconsidero que ele tem, então ele pode ter no máximo o rei dama melhor do que o nosso, né? Com o backup do flush draw e dos dois pares, aqui eu só mandaria, tá? Então eu só potaria. Então, o herói acabou potando, ok. O vilão deu a win. E aqui
ele realmente tinha uma parte um pouquinho mais fraca, que ele optou mais por jogar de check, de realizar a equidade do que tentar agressivar. Então levar em conta o perfil do vilão também faz muito sentido, né? Um jogador mais agressivo com certeza não daria esse check behind nesse SPR com esse wrap. Ele atacaria aqui no caso, né? No caso, esse jogador aqui jogou por check para realizar essa equidade. Então lembrar sempre de adaptar a sua estratégia ao perfil do vilão, né? E não só olhar a sua mão, ou olhar só tipo ranges percebidos, né? Que algumas vezes você pode fazer algumas adaptações ali e ganhar mais dinheiro com isso, né? Mas quer dizer, ele deu só call, né? Não que ele não betou, ele deu só call e não deu raise contra o seu CBET, porque ele considerou que você se betando aqui ainda tem mãos muito fortes, né? Mas com certeza, se você desse check, ele poderia optar por betar versus missed e você acabaria com a mão no flop, né? Então, essas são as duas mãos que eu analisei hoje aí, sobre ranges percebidos e algumas estratégias pós-flop, beleza? Então fica assim, até a próxima e muito obrigado.